Glória a Deus. Eu vou pedir a você que abra sua Bíblia comigo, no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 10. Capítulo 10 da primeira epístola aos Coríntios. Nós veremos o verso 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga pera aí. Amém? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Vamos ler novamente, é só o versículo 12. Portanto, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Feche os teus olhos, vamos orar. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, pela noite de hoje, por nos ter dado o privilégio, Pai, de mais uma vez nos achegarmos a este lugar, no ajuntamento dos fiéis, Pai, para entregarmos o nosso culto de adoração ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, que toda a aflição, preocupação, angústia, desespero, sono, todo tipo de distração, Senhor, seja, Pai, bloqueado em nome de Jesus, que tudo isso fique do lado de fora dessas portas, para que o nosso coração, todos nós, estejamos atentos à Tua voz, tão somente a Tua voz, Pai, a falar ao nosso coração. Por isso, que todos nós diminuamos, Pai, para que Tu cresças, Deus, em nosso meio, na nossa vida, em nossa família. Assim nós Te pedimos e assim Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, às vezes a gente não entende algumas coisas que são tão profundas e importantes do texto bíblico, porque nós não entendemos o que aquele texto está respondendo, ou qual é a pergunta que aquele texto está respondendo. Às vezes muitas especulações se fazem sobre textos, muitas bobagens se dizem por aí, até blasfêmias saem aí em tantas situações, por uma simples questão: a gente não entende o que é que Deus está respondendo através de um determinado texto. E por não entender aquilo que está sendo respondido, a gente rejeita a verdade e assume para si interpretações que não são bíblicas. E no dia de hoje eu queria falar com vocês sobre um tema muito simples e muito latente nos dias de hoje, no nosso meio, e quem sabe até na nossa comunidade, aqui na Igreja Batista da Família, aqui em Osasco, que é sobre a decepção. Eu queria falar com você sobre um tema que já até virou, de certo modo, aí, corriqueiro no discurso de muita gente, mas os que são decepcionados com Deus ou decepcionados com a fé, aqueles que por algum motivo hoje rejeitam aquilo que é a razão da sua própria existência. E por isso comecei dizendo que muitas vezes as coisas acontecem na vida da gente pelo simples fato da gente não entender. Não o que está acontecendo, mas o que Deus está dizendo. E por não entender o que Deus está dizendo, mas prestar atenção naquilo que homens estão dizendo, a gente começa a assumir para si conceitos e preconceitos equivocados que não são bíblicos. E a minha intenção hoje aqui, de um modo bem simples, à medida em que Deus nos permita, esclarecer alguns aspectos que são importantes para a nossa fé. Você já deve ter visto alguém que foi evangélico um dia, ou se diz ter sido evangélico um dia, mas que hoje, por alguma razão, não frequenta uma igreja. Você já deve ter conhecido pessoas que, além de serem assim, praguejam contra a instituição, praguejam contra as pessoas que participam da instituição, trazem ofensas no sentido de dizer que você é perdão da expressão, um bocó, um jacu, de ficar continuando na insistência
de pertencer a uma igreja. E essas pessoas, meus irmãos, elas, pelo simples fato de não terem compreendido na sua essência o que é o Evangelho do Senhor Jesus, entraram por caminhos que não são os caminhos que Deus havia colocado diante deles. E hoje estão por aí os famosos desigrejados. Você conhece alguém que é desigrejado, com certeza. Você conhece alguém que hoje faz qualquer outra coisa da sua vida, mas que não professa mais, ou diz não professar mais a fé em Cristo. Esse é um efeito, é um fenômeno que nós vivemos nos dias de hoje, que é das maiores vergonhas da história da igreja. Eu já citei aqui, mas em 2011, isso é uma estatística antiga, o número de evangélicos, ou ditos evangélicos praticantes, era de em torno de 20% da população brasileira. 20%. 20% do Brasil é gente para dedéu, certo? E apareceu uma nova classificação recentemente, que são os evangélicos não praticantes. Isso é uma vergonha. Isso não existe, meu irmão. Evangélico não praticante, isso é uma mentira. E aqui falo como um bom discípulo de Pedro. Isto é uma mentira. Não existe crente não praticante. Existe crente sem vergonha e existe aquele que achou que um dia fosse crente. Mas crente não praticante, me desculpe, não existe. Então quem você conhece, precisa conhecer as verdades bíblicas para se perceber em que condição está. Veja, meu irmão, pessoas que depositaram a sua fé em homens. Parece até a música, né? Depositaram sua fé em homens. Você conhece a música? Não? Do Brother Simeon? Aí, ó, quem conhece está declarando a sua idade aí, porque essa é antiga, de 90 e alguma coisa. Pessoas que colocaram a sua fé em pessoas, que olharam para um homem ou para uma mulher que se percebia ungido, que se percebia poderoso diante de Deus, e que as suas mãos, quando levantadas, alguma coisa acontecia, quando palavras eram ditas, o mar se abria e coisas assim, e colocaram no homem a sua confiança, e hoje estão totalmente decepcionadas. E sabe por quê, meu irmão? A Bíblia diz que não é em homens que a gente deve depositar a nossa fé, mas em Deus. Pessoas que depositaram a sua fé numa crença de algo que aprenderam na igreja um dia, mas isso que aprenderam numa igreja, num lugar que se deveria se falar tão somente a palavra do Senhor, e ela é única. São 66 livros que constam dentro deste livro aqui, que nós chamamos de Bíblia. E Bíblia vem do grego biblios, que quer dizer biblioteca, ou seja, 66 livros reunidos na tua mão, para que você conheça qual é a vontade de Deus, a vontade revelada do Senhor. E aqui eu quero corrigir quando se fala de revelação. Revelação é isso que está na tua mão, revelação escrita. Existe revelação progressiva, e aí são outros tipos que não te interessam. Ou melhor, que não convém para o momento aqui. Isso é revelação. Quando a gente lê algum texto e passa um entendimento acerca desse texto, isso chama-se iluminação. Você foi iluminado pelo Espírito Santo. Revelação aconteceu com os apóstolos. Eles receberam a revelação da palavra. Nós somos iluminados agora, porque a revelação já aconteceu. E é por isso que Paulo diz lá num das suas epístolas, que ele fala, se um anjo vier aqui do meu lado agora e se sentar aqui e começar a falar de um evangelho que não condiz com esse que está escrito, é anátema, é maldição, porque não serve, só serve o que está na Bíblia. Então se a pessoa captura por aí ensinamentos que não são pertinentes ou não condizem com o texto bíblico, isso chama-se anátema, como disse Paulo. Sabe o que é anátema? Maldição, é maldito. Não provém do trono de Deus. Então essas pessoas acreditaram naquilo que ouviram. Quantas pessoas, meu irmão, e eu queria te fazer uma pergunta, você já ouviu falando de que determino? Eu determino, e eu determino que vai abrir não sei o quê, eu determino que vai fechar não sei o que lá, eu determino. O determinismo é um tipo, ou é uma forma de dogmática que foi criada aí por homens. Aonde você encontra em textos bíblicos que falam de determinismo? E aí eu chamo a esses que defendem esse tipo de coisa a responder uma simples pergunta. Por que tem gente que determina certas coisas e não acontece? Ah, aí vem a história da fé, né? Faltou fé, porque não teve fé.
E aí as coisas vão desenrolando por um caminho tão esquisito, meu irmão, que o cara vai ficando sem resposta. E você percebe, meu irmão, que não se sustenta. São teorias furadas, que não se sustenta. E tem gente acreditando nessas coisas. E aí depois vai dizer, Deus não cumpre a sua palavra. Meu irmão, Deus cumpre toda a sua palavra, uma vírgula sequer não passa. Deus cumpre tudo o que Ele diz. E vem cumprindo todo santo dia, na minha vida e na sua, e na vida de todas as pessoas desse mundo. A questão, meu irmão, é que estão depositando a fé em coisa que não existe. Eu digo a você, é fácil pregar sobre determinismo, de achar que Deus quis e que tantas coisas assim, em lugares onde as pessoas são abastadas. Em lugares onde, aqui mesmo onde nós estamos, aqui, quem está passando fome aqui? Está todo mundo bem rechuchudinho aí, ó, que eu estou vendo aí, ó, né? Um outro irmãozinho que está mais fitness aí, mas o resto é tudo, ó. Não é não? Quem está passando fome aqui? Então falar que Deus, que é a vontade de Deus e coisas assim, vai bem. Vai lá na Etiópia, em lugares onde as crianças morrem, meu irmão, e morrem de desnutrição. Vocês já viram as fotos das crianças como é? Meu irmão, embrulha o estômago, é terrível de eu ver aquilo. Não tem como olhar para aquilo e não se entristecer o coração. De ver uma criança que ela não tem força nem para levantar os braços, meu irmão. Que só tem cabeça e um barrigão enorme, não porque está gorda, mas porque só tem pele e osso e aquilo lá é tudo que ela tem, está inchada. Vai lá falar para aqueles lá que Deus quis assim, que isso é determinismo e determina e tantas coisas que acontecem assim. Eu quero ver esses que falam essas coisas. Então tem gente, meu irmão, que precisa começar a ler a Bíblia, querido. E essa é uma questão muito simples da fé protestante, inclusive. Não existe profeta, não existe pastor, não existe apóstolo, não existe anjo, príncipe e tudo que vem por aí que diga alguma coisa que não seja o conteúdo bíblico. Se tem uma coisa que você precisa ter na sua cabeça e não tirar jamais, é que se não bate com o texto bíblico, rejeita. Se tiver uma doutrina, um ensinamento, que você não vê correspondência com o texto bíblico, rejeita. Como é que você vai rejeitar se você não sabe o que é bíblico e o que não é? E é por isso da grande insistência que nós temos aqui nessa igreja, de que você participe, meu irmão, da escola bíblica dominical. Que você participe de todas as oportunidades que você tiver de acesso a estudo, a leitura, a interpretação correta do texto bíblico. Pessoas que acreditam nessa história, meu irmão, de que não, e aí vai essas bobagens todas, como foi ministrado aqui na oferta, de que eu determino que o carro novo vai estar na minha garagem, e ainda fala, e está selado em nome de Jesus, né? Ainda tenta usar da chancela do nome mais poderoso desse universo, meu irmão. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. E eu digo a você que se você hoje pratica essas coisas, abandone essa prática agora, porque isso não é de Deus, e isso vai entristecer um dia o teu coração. Porque não provém do Senhor. O que provém do Senhor é a fé genuína, como foi testemunhado pela irmã Angélica aqui, de que crê na bondade e na misericórdia do Senhor, e no tempo dele, segundo a sua vontade, o milagre de Deus acontece. Como ela testemunhou aqui. Essa igreja está orando há quanto tempo, meu irmão? Há quanto tempo essa família acompanha e ora, meu irmão, por essa situação que a irmã Angélica batalha há tanto tempo já. Então, querido, abandone essa prática em nome de Jesus. Todas essas coisas somadas fazem e promovem um efeito simples e, assim, bem fácil de você compreender. Com que as pessoas que esperavam que o seu casamento, por exemplo, fosse diferente e ainda não está, é porque Deus não faz o que Ele deveria fazer. É porque Deus não quis. E assim vai indo. Acontece alguma coisa ruim no teu trabalho, não é? Qual é a primeira pessoa que você vai questionar? Quem? Você pode não falar, mas eu tenho certeza que passa no teu interior, mas por que Deus deixou isso acontecer? Essas coisas vão fazendo com que muita gente mesmo, chegue ao ponto de se decepcionar com Deus. Isso é uma vergonha. Porque essa pessoa que está decepcionada com Deus, ela não está decepcionada com Deus. Porque isso que ela acreditou, isso que ela confiou, não é Deus, querido. Mas ela se decepcionou com alguém que disse que Deus disse. Esse é o grande problema de dizer assim que Deus mandou dizer. Quem é louco aqui de dizer que Deus não está dizendo nada?
Hein? Quem é louco de falar, não, Deus, não, isso aí não é de Deus, não. Deus mandou te ser. Eu não sou muito fã dessa história, não. E por um bom tempo da minha vida eu rejeitei essas coisas. Até que um dia aconteceu comigo, né, de uma pessoa tal do ex que te digo aí, né, e assim, aquele era de Deus realmente, meu irmão. Isso não quer dizer que Deus não fale através dessas coisas, através das profecias, ou como muitos dizem aí, os recados. Isso não quer dizer. Mas a exploração que se faz no dia de hoje desse tema é o que não é verdade, meu irmão. E aí o que acontece? Muita gente ouviu, eu vou contar para vocês algo que é de uma pessoa muito próxima minha. Ele tinha uma intenção de compra de uma casa. E estava lá fazendo as continhas dele lá. E estava, compro ou não compro, vinha me perguntar, foi perguntar para um monte de gente, e todo mundo orientando, falou, olha, o momento financeiro aí do país, eu acho que é o momento que você precisava, não é, pensar em acumular para si, ou, enfim, não é hora de investimento, porque já estávamos em recessão quando tudo isso aconteceu. Não é tempos atrás, como foi o meu caso, que quando eu fiz a aquisição do imóvel, o Brasil estava indo aparentemente muito bem, ladeira abaixo, mas ninguém sabia. Mas estava indo, né? Feliz da vida. Diferente disso. E aí esse colega foi numa igreja, e num monte de ex que te digo para cá, ex que te digo para lá, não é? Disseram, olha, Deus me deu uma visão. E olharam bem para ele assim, né? De uma pessoa com uma caneta preta na mão, assinando alguns papéis. E Deus disse que não vai demorar não, é para já. Mas o que a pessoa fez imediatamente? Né? Você falar de coisa genérica aqui, vamos tirar a espiritualidade agora um pouquinho de lado aqui, porque Deus certamente fala através das pessoas, mas vamos tirar a espiritualidade? Se eu disser aqui, olha, Deus está me dizendo que tem gente com dor e essa dor vai passar. Quem que não tem dor hoje em dia, meu irmão? Vai ficar falando de troço genérico assim, né? Eu alcanço um punhado de gente aqui. Ó. E disseram para ele, tá vendo o que ele fez no dia seguinte? Ele pegou a esposa dele, é confirmação de Deus. Vamos lá comprar a casa. Comprou a casa. Fim das coisas. Precisa vender o apartamento. Não está conseguindo vender o apartamento, está chegando a hora da entrega da casa, não tem condições de assumir o financiamento, vai ficar muito ruim para ele se assumir o financiamento. Resumindo a história, entrou num sururu que não precisava ter entrado. E agora o que está dizendo? Não é? Nas entrelinhas. Mas será que Deus vai honrar o compromisso que fez comigo? Não é? Porque até o último instante está lá naquela expectativa. Meu irmão, Deus honra todos os compromissos que Ele assume, mas Ele não honra os compromissos que pessoas assumem por Ele. É totalmente diferente. Então essas pessoas todas que ouvem essas coisas se decepcionam. E o efeito disso é o tal do crente não praticante, é o tal do crente desigrejado, é o tal daquele que volta para uma vida errante porque se perdeu no meio da história. Eu queria dizer para você o seguinte, que para mim, a raiz de todo o mal vem de um único lugar, a falta do conhecimento. Não tem de outro lugar. Fui ludibriado, não sei o quê. Tem gente assim mesmo, tem sem vergonha que é bom de lábia. Mas, meu irmão, se tiver um mínimo de conhecimento bíblico, não cai. E para mim, essa história toda de tudo isso que nós estamos falando vem de uma origem que é lá no Gênesis. Você se lembra do livro de Gênesis? Sim? É o último livro da Bíblia, né? De trás para frente. É o último Bíblia. O primeiro livro, então, né, foi falado hoje aqui sobre o Pentateuco na escola bíblica pelo professor Cid. Quem não conhece o Mano Cid aí? Levanta a mão aí, Mano Cid. Aí, professor, pelos próximos 5 finais de semana aí, né? Ele está o módulo do Mano Cid aí. Estamos falando sobre os livros do Antigo Testamento. Para mim, a origem está lá em Gênesis. Meu querido, nós somos muito bons, mas muito bons em ter uma teologia que fale da queda. E talvez razoavelmente bem para falar da vida do homem pós-queda. Mas nós somos muito pobres. E aqui, assim, uma leitura
muito crítica, não é, de tudo que eu consigo perceber, muito pobres na leitura do homem antes da queda. Você se lembra que Deus criou todas as coisas, criou ali o lugar de habitação para o homem, fez um jardim ali específico, não é, para a sua habitação. Ao homem ele deu a condição de dar nomes aos animais, e fez lá diversas árvores para o seu alimento, para a sua nutrição e tudo mais. E Deus deu uma ordem que você já sabe qual é. Olha, você tem todas essas árvores para comer, mas desta bendita aqui, ó, ou talvez devêssemos dizer, né, dessa maldita aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não come, porque se comer, certamente morrerás. Olha quanta gente conhece aí, não é? Tem muita novidade até aqui. Com quem que Deus falou sobre essas coisas? Com Adão. Onde estava Eva a essa altura? Estava dentro de Adão ainda. Eva nem existia. Então Deus fez um pacto, Deus fez uma aliança com quem? Com Adão. E aí vem a mulher, acontece todas essas coisas, né? A mulher lá, a serpente dá um tchanhanhé nela lá, ela vai e come, e ela leva para Adão. E Adão, a Bíblia diz que de modo consciente, se alimenta daquele fruto lá e consuma, então, o que nós chamamos de pecado. E aqui vem a primeira coisa, pecado não é a sua atitude. Nós nos referimos ao erro como pecado. Não tem problema nenhum nisso, mas o pecado não é a sua atitude, mas é o seu estado. Estou em pecado. Todos nós estamos no estado de pecado. A partir do momento que nos entregamos a Cristo, a gente sai do estado de pecado. Então, o pecado não é uma atitude, mas é um estado. E a partir do momento em que o homem se alimenta, o estado de pecado passa a ser realidade na história da humanidade. A partir de Adão, então, todos os homens, mulheres, crianças e tudo que se gera a partir dessa família, é uma família que nasce em estado de pecado. Aí vem aquele lá na escolinha dominical, já estou antecipando para não vir essa pergunta para você, ô, tio Cid. Mas vem aquele pastor, quer dizer então que se Adão não tivesse comido, não teria pecado nenhum? Aí eu pergunto a você. Quem comeu primeiro foi Eva, né? A serpente, não é? A Bíblia fala que ela tem uma astúcia, não é? O demônio foi lá falar com Eva primeiro. Eva se encantou, foi lá, tititi, e comeu. Se ela chegasse para Adão, e Adão fosse homem de verdade, né? Falasse, mulher, que é isso? Que fruto é esse, mulher? E ela, mas não, porque a serpente falou que não tem nada a ver, essa história toda aí de que vai morrer, blá, blá, blá. Isso aí é tudo marketing, é tudo conversa, não morre nada não. Ó, não morri, comi, não morri, come aí. E se Adão virasse para ela e dissesse, mulher, pecaste contra o Senhor, e agora você vai precisar se arrepender e tudo mais, e levasse, o que aconteceria? O pecado estaria num estado real para toda a humanidade ou não, se só Eva tivesse comido? Hã? Tempo, valendo. Nheco. A resposta é muito simples, meu irmão, é não. Não, porque Deus fez um acordo, foi com Adão. Aí alguém vai dizer, pastor é machista, né? Não é uma questão de gênero, é uma questão de pessoa. Deus fez um pacto com Adão, sendo que a consequência do pacto com Adão impactaria a sua descendência. E sendo Adão o primeiro, quem que levou o pato aí? Todo o resto. Então perceba que quando Deus cria o homem e acontece tudo isso, Deus criou o homem com uma condição. O homem é insuficiente. E aí alguém pode dizer, poxa pastor, quando eu ouço essa palavra insuficiente, ela já entra no meu ouvido com aspecto negativo. É muito ruim essa história de insuficiência. Não, meu irmão. Deus nos fez insuficientes e isso é bom, não é ruim. Pensa você,
Você já ouviu aquela expressão que determina o nome do Senhor? Como ele se apresenta para Moisés? Ele diz, eu sou. No hebraico, ninguém diz o verbo ser. Todo mundo diz, eu, pastor. O outro, eu, professor. Eu, no seu... Ninguém usa o verbo ser. Porque só Deus conjuga o verbo ser. Nós não temos capacidade de nos sustentar. Nós somos sustentados. E porque somos sustentados, nós somos insuficientes. E Deus nos criou na insuficiência, porque a teologia da insuficiência nada mais é do que a teologia da dependência, meu irmão. Nós somos dependentes de Deus. E isso é bom, não é ruim. Não há humilhação em ser insuficiente, ao contrário. Essa é a beleza da criação de Deus, porque há uma dependência e uma forma de suprir que Deus promove para a sua criação. Nós somos insuficientes. Éramos insuficientes no momento em que fomos criados. Não tem diferença do homem como era na época, Adão como ele era, Adão e Eva, lá no jardinzão, para o homem como ele é hoje. Éramos todos insuficientes. Todos. E eu queria te dizer uma coisa. Você é insuficiente. Eu sou insuficiente. Nós dependemos em tudo e para tudo de Deus. A Bíblia diz de modo muito claro que nada do que se fez teria sido feito se não fosse por Cristo. E nada, lá em João 15, Jesus diz para todos nós, nada sem mim, sem Cristo, nada podeis fazer. Por quê? Porque nós somos insuficientes. Agora, o que Deus fez lá na criação, e acontece a partir do momento em que o homem sai dessa condição, e passa a entrar numa condição de pecado, o estado do pecado, acontece algo, o homem sai da insuficiência e passa para miséria. Alguém ia dizer suficiência, né? Eu fiz de propósito, mas não. O homem deixa de ser insuficiente e continua sendo insuficiente. E você sabe por que se chama teologia da queda? Sabe por que se refere ao pecado de Adão? E é por isso que eu vou ter uma conversa com Adão quando eu chegar lá no céu. Mas é Adão o negócio. Sabe por que se chama queda? Porque o homem era insuficiente. Amém? A partir do momento em que o homem cai, e por isso cair, ele deixou de ser insuficiente e tornou-se miserável. O que é a miserabilidade do homem? Muito simples, irmão. O homem é suficiente, então ele é totalmente dependente de Deus. O que é o homem miserável? É o cego. Bom, quer dizer que os cegos, os deficientes visuais são todos miseráveis? Quem é o cego que eu estou dizendo? Vamos dar um exemplo aqui, né? Imagina o seguinte, você tem os melhores olhos que existem no mundo. Nem águia tem a visão tão igual a sua. Se você estiver num lugar cheio de trevas, o que você enxerga? Nada. Então, não basta ter bons olhos. O que precisa? Precisa de luz. Quando há luz e você tem bons olhos, você enxerga. Enxerga o quê? Que você é insuficiente. Agora, também não adianta só ter luz. Porque se você não tiver bons olhos, você não enxerga. Quem é, portanto, miserável? Aquele que não enxerga a sua condição de insuficiente e acha-se suficiente. Ele se acha autônomo. Deus não criou a sua criação, né? Ficou esquisito? Deus não fez a sua criação, portanto, de modo autônoma, mas a fez dependente. Nós dependemos de Deus, como falamos há poucos domingos agora, passados, né? Nós somos dependentes de Deus. Portanto, meu irmão, quem é o miserável? Miserável é aquele que não percebe que está em rebelião. Rebelião por quê? Porque ele saiu do contexto de Deus, ele é insuficiente, mas ele não se enxerga insuficiente, ele acha que ele é dono de si mesmo. Então ele é um miserável.
E quem mais miserável, senão o cego, que não enxerga que é cego? Esse é o pior dos miseráveis. Portanto, o homem sempre foi insuficiente e continua sendo insuficiente. Pastor, e aqueles que estão em Cristo agora? Continuam insuficientes, meu irmão. Você, por sua conta, é capaz de alguma coisa? Nem a tua própria existência seria possível se não fosse o sustento que vem de Deus. Nem a sua existência, a tua formação lá atrás seria possível se Deus assim não tivesse feito você. E hoje você está em Cristo por quê? Porque Cristo fez por você uma obra, por você, porque você não era capaz de fazer. Que ele foi morrer naquela cruz do Calvário, e não só morreu, mas ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E está vivo, amém? Glória a Deus. E porque ele está vivo, ressurreto, salvou o mundo inteiro? Não. O que aconteceu com você para que você estivesse hoje na condição de filho de Deus? Houve a operação da graça. Porque houve fé em Cristo Jesus, a graça operou em você e te fez uma nova criatura. Não é o que diz a palavra de Deus? Não é? Pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, todos nós nascemos de novo. Agora, quem coloca a fé no teu coração? É você que acordou hoje e falou, rapaz, Senhor Jesus, eu creio no Senhor, eu quero entregar minha vida. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo quem nos abre os olhos. Então, até para que você chegasse ao ponto de ser chamado filho de Deus, por sua própria conta, você não foi capaz, meu irmão. Você é, portanto, insuficiente. E da insuficiência o homem caiu para a miserabilidade, porque se achava na condição de alguma coisa. Quando o homem acha que ele é capaz de resolver a sua própria vida, e aqui no aspecto de salvação, e eu vou entrar numa seara bem complicada aqui, tá? Para você não dormir direito essa noite. Aquele que acha sobre a salvação, que ele tem participação, nós vamos ver agora aqui um negócio meio esquisito. Acerca da salvação só tem duas respostas, meu irmão, não tem terceira, não tem quarta, não tem quinta. Ou Deus é o único responsável pela salvação, ou a salvação é obra de Deus em parceria com o homem. Não tem outra resposta. Ou Deus faz tudo, e aí a gente entra numa seara bem divertida, da preleção. Vocês já ouviram falar dessas coisas? Seminarista que não tem o que fazer, discute isso à torta e à direita. E vai lá e fala da predestinação. Ou você é coparticipante com Deus, para que através de uma atitude sua, ainda que seja 0,0000001%, e Deus faça as outras 99,99999%, há quem perceba que há uma participação do homem na sua salvação. E se nós lêssemos o texto que está em Efésios capítulo 1, bota aí, Bruno, Efésios capítulo 1, verso 12, bota aí que a gente vai ver. Nós vamos ver o texto de Paulo dizendo algumas coisas que talvez conflitem com a ideia de algumas pessoas aqui. Pastor, está confundindo tudo. Para teólogos e afins e gente que gosta, esse é o fim e o início de uma doxologia, isso não importa, mas está lá Paulo falando aqui com a gente. E olha o que diz Paulo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Pode avançar. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Verso 5. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo,
segundo o beneplácito da sua vontade. Olha, beneplácito, palavra bonita, que se traduz em o bom propósito. Segundo o bom propósito da sua vontade. Até aí já está bom. O que é que diz Paulo? Está até bem ali, ó. E nos predestinou. Como essa palavrinha ofende as pessoas que percebem que, não é? Todos nós temos o arbítrio e todas essas coisas. Eu não vou entrar nessa seara, não, mas eu queria que você pensasse no seguinte aspecto. E também não vou te dar resposta nenhuma, não. Se Deus é o único responsável pela salvação, como o apóstolo Paulo rebate fortemente lá em Romanos capítulo 9, e acaba de dizer aqui acerca da predestinação, e no versículo anterior ele fala da eleição. Predestinação é uma coisa. Antes de tudo, Deus escolheu você para estar aqui nessa noite. Não só nessa noite, mas escolheu você como seu filho. Isso quer dizer que ele escolheu você e talvez não tenha escolhido o cara da esquina ali. É a vontade de Deus. Isso é predestinação. Eleição é outra coisa. Deus te elegeu para uma função. Não quer dizer que você é um eleito porque foi predestinado. É outra história. São palavras diferentes e há confusão aqui. Mas, sendo Deus o único responsável pela salvação do homem, a gente tem um contexto. Se eu sou participante na minha salvação, ou seja, a minha parte é o 0,00001% de toda essa história, é um outro contexto. Nesse aqui, nós não vemos o homem ajoelhado diante de Deus, nós vemos Deus ajoelhado diante do homem, para que ele, pelo amor de Deus, faça o seu 0,0001%. E essa condição e esse entendimento, meu irmão, no meu ponto de vista, a razão de tantas e tantas aberrações que a gente vê no texto bíblico nos dias de hoje. É daí que vem determinismo, é daí, dessa raiz de achar que você tem poder de barganha para com Deus, que vem a possibilidade de você colocar uma faca no pescoço de Deus. Fala, Deus, é o seguinte, se o Senhor não mudar essa história, isso aqui tudo é uma grande palhaçada, e eu não quero mais saber de nada. Quantos já fizeram, né, no seu mais profundo aí essa oração? Quantos já não se perceberam assim? Sabe por que vem esse pensamento? A raiz está em como você observa o homem antes da queda e depois da queda. E aqui eu refriso para você, o homem é insuficiente no ato da criação e continua insuficiente após a queda. E tem mais, há quem esteja no estado de miserabilidade, há quem seja miserável. Porque se acha na condição de autônomo, mas não é autônomo, meu irmão. Você é dependente de Deus, para tudo, absolutamente tudo. Inclusive quando você não é ciente de que depende de Deus. Observando essas duas coisas, meu irmão, a gente começa a entender que nós, sem Deus na nossa vida, não somos absolutamente nada, meu irmão. Não há quem se movimente, porque lá em Atos, no capítulo 17, diz a palavra de Deus que você e eu nos movimentamos, existimos, coexistimos dentro de Deus. Isso quer dizer que tudo isso que nós chamamos de universo e que o homem compreende, de algum modo está inserido em Deus. Portanto, como pode alguém observar as coisas de Deus e se decepcionar? Pastor, eu não entendi ainda o ponto. Eu vou dizer para você qual é o ponto. Deus é o responsável por absolutamente tudo na minha vida e na sua vida. Por tudo. Você está respirando hoje? Quem te deu ar? Você se levantou hoje? Quem te deu o fôlego da vida? Você está me observando aí? Quem te deu a visão? Você está me ouvindo? Quem mantém os seus ouvidos abertos? Você está me entendendo? Quem mantém o seu intelecto? Você está com fome? Quem te deu as tripas aí? Tudo, absolutamente tudo, você depende de Deus. E a doutrina da predestinação, ela é muito mal observada, porque parece tirar dos homens a sua capacidade de escolha, mas pensa um pouquinho comigo.
E eu não estou defendendo nem A nem B, é só para reflexão. Se você é uma pessoa, e por ser uma pessoa, por isso o conceito de pessoa é muito importante. Se você é uma pessoa e tem a capacidade da escolha, porque você fez algumas escolhas, não fez, no dia de hoje? Você escolheu estar aqui. Você escolheu vir com essa blusa cor-de-rosa, choque, né? Você escolheu vir aí de amarelinho, né? E saia azul, aí o preto, não estou enxergando direito. Você tomou escolhas. Você se alimentou ou não comeu, vou fazer jejum, não vou orar, não vou. Você teve escolhas. Se você que é um ser criado, é dotado de escolhas, por que motivo você pensa, ou passaria pela cabeça de alguém, que aquele que criou absolutamente tudo e todas as coisas, e aquilo que a gente nem compreende, não seria dotado de tal faculdade que é a escolha? Deus também escolhe, viu, irmão? Deus também escolhe. Uai, não é fácil perceber? Quem foi que endureceu o coração de Faraó para que ele não deixasse o povo sair do Egito, até que todas as coisas que Deus queria que acontecessem? Quem foi que endureceu? Ai, foi o diabo, pastor. Foi? Foi Deus, meu irmão. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração do Faraó. Deus tomou uma escolha. Deus pediu a Noé que fizesse uma arca, porque ele decidiu, ele tomou uma escolha, que ele arrasaria a humanidade tal qual era conhecida àquela altura. E daquela época sobraram 8. Quem são os 8? Senão pessoas que Deus escolheu para que dessem continuidade à vida como nós conhecemos hoje. Então por que você acha, ou por que passaria pela cabeça de alguém que Deus não tem direito a escolhas, sendo Ele o soberano de todas as coisas? Nós falávamos aqui há um domingo atrás da Escola Bíblica Dominical sobre a questão de Jesus como Senhor e Jesus como Salvador. Muita gente acha que Jesus se torna Senhor da vida da gente quando a gente o recebe. Não, irmão. Ele sempre foi. E ele continua sendo. A diferença é que agora você tem uma consciência de que você está debaixo do soberania de Cristo. Mas Ele é o Senhor de todas as coisas, porque nada existiria se Ele não tivesse feito. Percebe? Portanto, Deus tomou escolhas. E a doutrina da predestinação, ela não faz outra coisa senão mostrar ao homem, ao contrário do que muitos pensam, porque há quem pense que isso exalta o homem, né? Porque, Deus escolheu você, mas não escolheu o outro lá, você, né, tal. Pelo contrário. A diferença, meu irmão, está na percepção da condenação. A Bíblia diz que todos estávamos condenados, afundados, apodrecidos nos nossos delitos e transgressões. O que eram as nossas atitudes? Não, o meu estado. Eu nasci no pecado. E já estou condenado. O netinho do Sandro, aliás, a netinha, né? É menina, né? Desculpe. Que acabou de nascer. Qual é o estado dela, meu irmão? De condenação. Todos os que são nascidos do primeiro Adão, da família do primeiro Adão, o que são? São todos condenados. Então não há exaltação do homem, mas a total humilhação do homem. É o contrário, querido. Porque quando você percebe que você era um miserável, porque achava que era alguma coisa e não era, Deus nessa condição, Ele movimentou o Santo Espírito dEle para tocar o teu coração, tocar os teus olhos, para que a luz que Ele pôs sobre você, você com os teus olhos pudesse enxergar a sua condição. E quando você o enxergou, você se levantou a sua mão e disse, eu dependo do Senhor para tudo. Então não é a exaltação do homem, mas é a humilhação do homem. E por que é dessa forma? Vamos pensar um caso aqui? Vamos supor que o Mano Walter, né? Aleluia. Mano Walter é professor, né? Dá aula em várias escolas aí, professor conceituado, né? Está chegando perto aí da aposentadoria, né? Faltam uns 5 anos. 2? Aleluia, está bem pertinho aí, ó. 2 anos, e aí ele chega, depois de, quantos anos dando aula já? 29 anos dando aula, meu irmão. Você já deu aula alguma vez na sua vida?
Tem hora assim que você não tem a vontade, né, de pegar um apagador, pegar uma carteira, né, e tacar na cabeça de algum aluno, alguma coisa assim, você não tem? Já pensou o Mano Walter, aos 28 anos de exercício de profissão, né, da sua... fugiu aqui, do seu professorado, me fugiu a palavra aqui, né, de lecionar, 28 anos lecionando, chega um aluninho durante a semana, um corintiano, né, só pode, aí ele olha para o Mano Walter e fala assim, ô Walter, e aí começa a, né, se fôssemos cariocas, a sacanear o Walter, né, a zoar com o Walter. E aí o Walter, com toda a sua paciência oriental, né? Aleluia. Não, irmãozinho, não sei o que e tal. De repente ele vai azucrinando, e aí o Walter dá um estado de fúria nele, vai lá, pega aquele menino pelo pescoço, chacoalha, e quando ele olha, o menino está roxo, morreu. Ele cometeu um crime. Quem é o culpado pelo esse crime? Cadê os advogados, como diria o antigo ministro da Educação? Os advogados, cadê os advogados? Tem uma ali. Quem é o culpado aí? Ele mesmo, certo? Porque ele que matou e foi um homicídio doloso, teve dolo, ou seja, intenção de matar. Ele é o culpado. Aí ele vai ser julgado, certo? Vai lá para os trem aí, que eu não sei como é que chama lá, né? Aí vai um juiz, vai olhar para a cara dele, vai ver se tá, isso aqui, ouve as testemunhas, isso aqui, dá o veredito. O advogado do Mano Walter pode pedir, falar, olha, ok, ele foi dado como culpado, né? Tem outro advogado aqui, né? Foi dado como culpado, você é o advogado dele lá, porque a mulher não podia advogar em causa do marido lá. Aí o Marcos está lá e fala assim para o juiz, não, seu juiz, por favor, em vez dele, tudo bem, ele foi condenado, 200 anos de cadeia, mais 400 anos de ação social e assim vai. É igual as penas da Lava Jato, né? O negócio vai longe. Você foi condenado, Mano Walter. Aí vai o advogado, não, seu juiz, por favor. Ok, houve a condenação, só que em vez dele, em vez do Walter, vamos pegar um maluco da esquina ali, o senhor prende aquele lá. A justiça aceitaria isso? Ou seja, nos dias de hoje, a justiça diz que quem cometeu o crime é quem paga pelo seu crime. Não há condição de substituição, ou seja, a mãe não pode ir presa no lugar do filho. O filho não pode ir preso no lugar do pai. Quem cometeu o crime é quem vai. Os advogados aí, confirma aí? Rapaz, o que é? Aqui também é direito, velho. Não, eu li isso tudo hoje para saber se era verdade ou não. Né? Ainda bem que é, né? Está confirmado aí. Esse é um pensamento que nós herdamos dos romanos. Em Roma, desde lá da época de Roma, que era assim. Esse é o conceito de pessoa, por isso é importante o conceito de pessoa. Mas a percepção bíblica é assim? O que você fez para nascer no estado de pecado? O que a sua netinha fez, Sandrão, para nascer no estado de pecado? Ela nada. Quem é o culpado dessa história toda? Adão, rapaz, nós temos que pegar esse Adão quando a gente chegar lá no céu, velho. Né? Nós vamos chegar, Adão, faz favor, senhor, olha o pessoal lá, Adão lá, né? Não, porque lá não tem choro, não tem dor, não tem nada, né? Nós não vamos pegar Adão, não, né? Mas enfim. Quem é o culpado de tudo isso? Quem falhou, quem descumpriu uma aliança com Deus foi Adão. No conceito bíblico, um homem representou toda uma humanidade. O conceito bíblico não é o conceito que a gente hoje tem de direito. O conceito bíblico é diferente. E é por isso que lá em Romanos, no capítulo 5, a gente observa Paulo dizendo que da mesma forma que um homem, através de um homem, o pecado veio e a partir do pecado veio a morte, através de um outro homem também veio a vida. E quem é esse, meu irmão? Senhor Jesus, meu irmão. É por isso que Cristo veio morrer, porque Ele é o representante. E lembra da questão de pessoa? Olha como a Bíblia é tão fantástica, ela é linda, e a gente que não lê direito. Quando a gente observa no Evangelho de Lucas, lá quando fala da tentação de Lucas, salvo engano, capítulo 3 ou 4, a tentação de Lucas não, a tentação de Jesus, narrado por Lucas,
quando ele entra no deserto depois de ter sido batizado, antes disso, o que é que Lucas fala? Você não vai se lembrar talvez, mas eu vou dizer para você. Ele fala a genealogia de Cristo. Quando alguém fala da genealogia, como é que fala? Começou com Adão, passou por não sei quem, por Maria, José, nasceu Jesus. Mas Lucas faz diferente. Lucas começa de José, que era filho de não sei quem, que era filho de não sei quem, vai indo, até chegar em Adão. E logo depois dele chegar em Adão, ele apresenta a tentação de Jesus. Não lhe parece óbvio? O que será que o Lucas, quando escreveu, estava querendo dizer para os seus leitores? Algo muito simples, meu irmão. Aquele Adão é marcado pela desobediência, é marcado pela falha. Este novo Adão, porque Cristo é o novo Adão. Adão é como se fosse a sombra de Cristo. Um equivalente no Velho Testamento. Guardadas as proporções. Esse novo Adão é marcado pela obediência. Porque ele passou pela tentação e não caiu. Ofereceu-se o fruto para Jesus e Jesus não aceitou. Esse novo Adão é íntegro. Esse novo Adão promove santidade. É óbvio o que Lucas está fazendo ali nessa comparação. E onde eu quero chegar com tudo isso, meu irmão? Cristo, sendo o nosso representante, a partir de Cristo, todos os que estão em Cristo agora têm uma nova natureza, e não é a natureza do primeiro Adão, mas é a natureza do segundo, o segundo e último, o novo e vivo caminho. A partir dali, todos os que estão em Cristo estão salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro. Agora, quando a gente percebe que essa obra foi feita pela minha vida, meu irmão, não tem outra atitude que qualquer um que tenha essa consciência tenha, se não se colocar de joelhos, meu irmão. Porque diante da cruz de Cristo, ninguém fica em pé. Diante da cruz de Cristo, todos dobram o seu joelho. Isso é uma consciência. Isso é uma consciência, meu irmão. E é por isso que eu digo a você, somos insuficientes para termos restaurado nosso novo e vivo caminho, para termos acesso aos santos dos santos, como temos hoje, e tantos outros benefícios que temos pelo fato de Cristo ter passado pela cruz. Só chegou até nós porque Cristo fez essa obra por nós. E, portanto, eu e você, que somos insuficientes, recebemos de Deus a suficiência. Continuamos insuficientes. Mas Deus completa em nós com a sua suficiência. E quem tem essa compreensão, esse entendimento, meu irmão, não se decepciona com Deus. Sabe por quê? Porque percebeu de onde veio. Sabe uma coisa que você nunca deve se esquecer na sua vida? Mas você pode esquecer de tudo, o que você ouviu hoje, o que você comeu, se você sabia de cor, não sei o que, agora você não sabe mais. Você nunca pode se esquecer de onde você veio. Deus te tirou da morte. Deus te tirou do lamaçal de um pecado que estava decretada a sua morte. E não é uma morte simples não, meu irmão, mas é a separação eterna da plenitude da alegria, de tudo dessa vida. Era uma separação que o homem não tinha condições de fazer absolutamente nada, mas Cristo fez por ele. E como agora, com essa consciência, que eu estou diante da cruz e eu só consigo ficar de joelhos, meu irmão. Não consigo ficar em pé olhando para ela. Eu vou me decepcionar com Deus porque alguma coisa não aconteceu? Que meninice é essa? Que infantilidade é essa? Essa infantilidade acontece no coração de quem não conhece a Bíblia, de quem não percebe a beleza e a pureza que há no texto de Deus e nas ações que Deus fez na minha vida e na sua, porque a justiça de Deus é a condenação do homem, meu irmão. Não é injusto condenar o homem, porque o homem está em estado de pecado. Essa é a justiça de Deus se manifestando, a condenação.
E o que Deus manifestou na minha vida e na sua, a todos aqueles que estão em Cristo Jesus? Deus manifestou justiça, meu irmão? Não. Deus manifestou misericórdia. Por isso o teu coração, meu irmão, tem que estar de joelhos diante do Senhor. Todas as vezes que você se lembrar de Deus, você tem que se lembrar de onde você veio. Todas as vezes que você ficar com preguicinha de que hoje não estou afim, hoje não sei o quê, você tem que se lembrar de onde você veio e quem te tirou de lá. Porque quando você olha para a cruz de Cristo, meu irmão, não tem argumentação. A gente só consegue dizer obrigado, Senhor. Obrigado, porque eu não mereço. Quanto mais eu olho para mim, mais eu vejo quão grandioso foi o milagre da salvação que Deus fez na minha vida. Quanto mais eu olho para as minhas entranhas, quanto mais eu me conheço, mais eu percebo quão misericordioso foi esse Deus maravilhoso, ao qual nós temos o privilégio de chamar de Pai. E aí vem alguém dizer que está decepcionado com Deus. Tenha santa paciência. Não sabe do que está falando. E não sabe do que está falando porque aprendeu com quem também não sabe do que está falando. E está ensinando errado. Por isso que eu digo a você, meu irmão, o conhecimento acerca do texto sagrado é a única fonte de vida para mim e para você. Vida e vida em abundância tem aquele que conhece a Deus e sabe o que Ele fez por mim e por você. Porque aí acabam-se as picuinhas. Acaba essa história de que, se Deus não fizer, palhaçada, eu não vou mais. Porque Deus já fez, meu irmão, obra tamanha, maior do que tudo que merece alguma coisa na sua vida. E já está feito, e você já hoje é beneficiário de tudo isso. Portanto, meu irmão, nós começamos lendo o texto que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 12, que diz, portanto, aquele que acha que está em pé, cuide para que não caia. Esse texto pode ser usado para várias coisas, por isso eu só li esse versículo. E sim, eu conheço as regras de homilética, hermenêutica, eu não estou trazendo o texto fora de contexto não, tá? O contexto que ele está sendo usado lá em 1 Coríntios capítulo 10 é sobre idolatria. O contexto que eu quero trazer aqui para mim e para você é o seguinte. Primeira coisa, o que é estar em pé? Porque Paulo diz, aquele que pensa estar em pé. Então, para achar que está em pé, tem que achar que está de algum jeito. Que jeito é esse que estar em pé? Essa é a primeira questão. E quem acha que está, ou se percebe estando em pé, cuide para que não caia. Eu vou te dizer o que é estar em pé no contexto bíblico, tá? Sua interpretação, você é livre para conduzi-la. Mas busque no texto bíblico, você vai ter a compreensão que eu passei muito tempo para finalmente, pela iluminação de Deus, perceber. Estar em pé, meu irmão, é a única condição que o homem tem quando ele alcança o topo da sua vida. Quando o homem alcança o topo da sua vida, meu irmão, não é porque ele tem sucesso na carreira, não é porque ele tem uma família linda e maravilhosa com 500 filhos. Cadê o pastor Juarez? Não está mais aqui, né? Mas tem aquela música, né? Pastor Juarez tem muitos filhos, muitos filhos. Né? Aí tem o Sandrão também. Mano, o Sandrão. Tem muitos, né? Não é porque você tem um monte de filho, não é porque você, de algum modo, encheu a sua conta bancária, não é porque você finalmente, enfim, qualquer outra coisa. O topo da sua vida, o auge, o ponto máximo da existência de qualquer ser humano é um só, quando ele tem a percepção da sua condição diante do seu Senhor. Quando ele deixa de ser miserável e se torna finalmente insuficiente para receber a suficiência do seu Senhor. Esse é o ponto mais alto da vida de um homem. Quando ele finalmente se percebe diante de Deus e entrega a sua vida. Rendição diante de Deus. E quando isso acontece, é quando você está diante da cruz, meu irmão. E como eu disse, estar diante da cruz, ninguém consegue ficar em pé. Então, estar em pé, que Paulo quer dizer, na verdade, é a cabeça
aos pés da cruz. E quem tem a cabeça aos pés da cruz, não está em pé, meu irmão. Está de joelhos. Aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. O alerta que Paulo traz acerca de idolatria também pode ser usado para o contexto que nós estamos falando aqui. Muita gente, pelo fato de não conhecer a Bíblia, meu irmão, pelo simples fato de não conhecer, e pelo seu desinteresse, que isso já deveria ser vergonhoso, você não devia ter coragem de dizer para ninguém que faz mais de um dia que você não abre a sua Bíblia na sua casa. Você devia ter vergonha de falar isso, ou de pensar isso, ou de reconhecer essas coisas. O homem só está de pé quando ele de fato está de joelhos, com a sua cabeça aos pés da cruz, diante do seu Senhor. Qualquer outra condição, você já caiu. Portanto, meu irmão, o que Paulo nos dá de reflexão acerca de tudo isso é que, primeiro, eu não oferto para receber alguma coisa em troca de Deus, eu não barganho com Deus, porque eu não preciso disso. De Deus, como começou o versículo 3 de Efésios capítulo 1, diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos no plano espiritual, e aí dá continuidade lá no versículo e etc. Então eu não oferto para barganhar com Deus. Eu não vou à casa de Deus na expectativa de ouvir alguma coisa para mim, porque Deus quer falar comigo, e aquela história que se não tiver a tal da profecia, eu não vou. Eu não vou à casa de Deus, meu irmão, para esperar que Deus retribua o meu favor, ou achar que algo que eu faça, ou que minha mão faça, seja capaz de movimentar as mãos de Deus. Ou algo que eu faça que tenha um brilho tão imenso que Deus lá do alto dos céus vire e olhe só para mim. Meu irmão, não tem obra maior do que a cruz do Calvário. Então não há nada que você faça que chame a atenção de Deus. Mas é o sangue de Cristo na tua vida que Deus olha para ele. É por obra de Deus, tão somente de Deus a sua vida. Então não há mais nada, meu irmão, não há barganha, não há motivo de pensar qualquer coisa. Não venho à igreja para receber bênção e tudo mais, mas eu venho à igreja. Eu faço o meu serviço cristão. Os meninos que entregam sopa o fazem com um único propósito: gratidão. Eu só consigo olhar para Cristo, quanto mais eu olho para mim, meu irmão, eu só consigo olhar para Cristo e dizer obrigado. Obrigado, você se conhece, meu irmão, eu me conheço. Você sabe quem você é. Tira a casca, né? Que você sabe quem você é. Tira as mascaretas aí, tira a maquiagem, né? Arranca tudo esse troço e você sabe quem você é. E Deus, nesse estado aí, ou pior, porque você já tem sido tratado pelo Senhor, te predestinou em amor, versículo 5 de Efésios capítulo 1. Em amor, Deus te predestinou para ser santo e irrepreensível. Portanto, meu irmão, tudo que eu faço, todas as minhas atitudes para com Deus, todas as minhas ações para com o meu próximo, têm um único propósito. Não é chamar a atenção de Deus, olha para mim, aquelas coisas. Não, é para dizer: Deus, obrigado. É a única forma que eu consigo demonstrar a minha gratidão para Deus. É cultuando ao Senhor, sim. Tem gente que fala: ai, pastor, é porque a igreja ninguém é obrigado a vir. Você não é obrigado mesmo. Porque, inclusive, você está aqui, você deve saber porque você está aqui, né? Mas a gente vem para adorar ao nome de Deus, para derramar sobre Ele a nossa gratidão. Meu irmão, não tem outra razão de você ficar até as 3 horas da manhã na casa de alguém que precisa. Não tem outra razão para você se esforçar o máximo que você se esforce para tudo que você faz. Não é para receber tapinha nas costas de pastor, de líder, de qualquer um, ou de irmão. Não é para receber aquele que é mais afortunado, melhor do que o outro, porque tudo que a gente faz tem um único propósito: gratidão. Quem tem essa percepção, quem é grato, jamais se decepcionará com Deus. Então conheça o Deus a que você serve. E assim eu encerro nessa noite, amém? Fique de pé em nome de Jesus. Para encerrar,
eu quero ler com você o texto que está em Romanos, no capítulo 5, que diz exatamente o que nós falamos aqui. E que Deus o faça perceber isso no seu coração e no seu íntimo. Romanos capítulo 5, de 12 a 19. A palavra do Senhor diz: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Porque antes da lei o pecado já estava no mundo, mas quando não há lei o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que haveria de vir, no caso, Jesus. Versículo 15. Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão, porque se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, a saber, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Também a dádiva não é como o caso da transgressão, que veio por meio de um só que pecou, pois o juízo veio de uma só transgressão para a condenação, mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para a justificação. Porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça, reinarão muito mais em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Bendito seja o nome do Senhor. Fecha os teus olhos, vamos orar. Santo Deus, Pai querido,